Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica, mais um episódio aqui das previsões de off-season, e este é muito especial, este é o melhor de todos, é o melhor episódio de todos, das previsões de off-season, pá, sim, tem a ver com o clube, é verdade, não vou desmentir, este é o episódio que me dá mais prazer, peço desculpa às outras 29 equipas, mas este é o que dá mais prazer, porque é dos meus Orlando Magic, pá, peço lá desculpa outra vez, pá, mas Exato. é isso. E vocês estão bem a sorriso a orelha, porque vocês devem imaginar o ano todo, os minutos que eu tive de falar dos Land Magic, pá, foram muito poucos. Muito poucos mesmo. E agora tenho que aproveitar estes episódios dedicados para a minha equipa para estar aqui a descortinar. A extravasar tudo. Exato. Exatamente. Pá, já estou farto de falar de Lakers e Jokic, Embiid e não sei o quê. Pá, agora é falar dos Magic. Este aqui é destinado para ele. Mas pronto. Mas tal como no ano passado, lá está, trouxe aqui, eu sendo adeptos Magic, mesmo assim trouxe companhia e foi a mesma do ano passado. Infelizmente, tal como ano passado também não veio o Miguel Barroca, que tentei trazer também, mas pronto, não pôde aparecer, embora lá está, foi como ele disse, com muita pena dele, porque lá está, também é grande adepto dos Magic, não pôde aparecer. Mas quem está aqui connosco, começando por outra pessoa que também tem o seu podcast com o Rui Silva, que é outra pessoa que também sofre mesmo que eu, que não pode falar, não é não poder, é tipo, pronto, não dá assim muito, não há assim grande coisa de destaque para falar dos Magic e durante a época não se pode falar muito e vem aqui o nosso podcast para lá está também para desabafar, não é? Dos Magic, que é o grande Pedro Quedas. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo, tudo ótimo. Eu, de vez em quando, eu tenho alguma liberdade para, de vez em quando, fazer, mas é sempre na base de, o tema não é sobre os Magic, mas eu arranjo a maneira de comparar com os Magic, ou com alguma relação como os Magic me fazem sentir, ou alguma pessoa autodepreciativa sobre a travessia no deserto constante que é ser fã dos Magic. E as pessoas olham para ti, fã dos Magic? A sério? Como? Pronto, e então vou extravasando a minha fandom assim, mas sempre, a cada ano que passa, talvez um nadita mais esperançoso que no próximo ano, talvez seja o ano em que tenhamos um bocadinho de coisas mais positivas para dizer e não ser só daqui a 5 anos é que vamos ser incríveis. Exato. Sim, nem que seja como eu digo, para o ano, haja ali um episódiozinho a dizer equipas ali do play-in, não sei o quê, à espreita de playoff, e eu já estou ali, oportunidade para falar dos meus Magic, mais um bocadinho, ali, sal. Muito bem. E outra pessoa que também já veio no ano passado também é o César, também adepto do. Também, lá está, dos meus Magic, obviamente. E que às vezes volta e meia falamos e discutimos ali no Twitter, não é, César? Exatamente, também não há assim tantos adeptos mágicos para falar, embora já acho que já tenha descoberto aí mais um ou dois no Twitter, só já não me lembro quem são. É sempre complicado. É aqueles achados que encontras durante o ano que é tipo, ui, este aqui é adepto dos Magic. Não vejo alguém a referir os Magic. Será que é? Tu ficas assim. Ou será que é fã do banqueiro? Se calhar é só fã do banqueiro, não é fã do. Se calhar. Que às vezes já há malta que não tem tanta afiliação ou é adepto com uma equipa e é mais para o lado dos jogadores. Que segue só os jogadores. Exatamente. Isso já está, notou-se muito. E atenção, não é só desta geração, há uns anos antigos havia. Pedro Quedas também pode ser testemunha. Havia muita malta que era fã do Kobe, mas não era Lakers. Era fã do Kobe, pronto, pelo jogo em si. E quem diz Kobe diz outros jogadores, LeBron James e isso, e não eram fã dos Cavs ou do Heat. Mas pronto. Muito bem. Primeiro tópico que vamos falar, tal como nos outros episódios das outras equipas, rescaldo ou resumo da época. Passando para ti, Pedro Quedas, uma época que foi positiva. Melhorámos recorde, houve ali melhorias que já se estava à espera, não é? Com a vinda do Paulo Banqueira a resolver, digamos assim, um dos problemas que a equipa tinha, a tal principal referência. Mas também queria destacar, embora não queria alongar muito, porque se for é por isso que eu passo logo para ti, porque se for eu começo a disparatar tudo e até falo quase do Okeke. Mas passar está por todos os jogadores, mas destacar é claramente Banqueiro, o impacto positivo na equipa, que a meu ver teve sempre ali no topo para a corrida para o Rookie of the Year, e outros destaques, principalmente o Franz Wagner, que deu um salto e não foi aquele caso de sophomore slump, foi um jogador que deu um salto interessante. Não sei se concordas. Sim, claro. Obviamente que a entrada de um jogador como a Paulo Banquero veio trazer também, era um bocado,
há certas skills que a equipa dos Magic precisa de resolver, e já vamos falar disso mais à frente, mas lançamento continua a ser um problema, né? Tipo, estamos melhor, mas não estamos bem ainda a nível de lançamento. Na NBA moderna convém lançar um bocadinho melhor, a não ser que tenhas o Jokic, e aí é irrelevante se já sabem ou não, porque ele mete a bola debaixo do cesto sempre, mas não de haver Jokic, que é a maioria, tens de saber lançar. Portanto, nesse aspecto, continuamos a ter de trabalhar nisso, mas o que o Banquero trouxe foi, acima de tudo, mais do que só um marcador que nós precisávamos, era mais do que só um ponto focal que nós precisávamos. Acima de tudo, acho que trouxe uma mentalidade de primeiro jogador, que faltava um bocadinho. Nós tínhamos uma equipa recheada de bons, medianos, ótimos role players. Sim, montes deles, todos ótimos, todos bons a desempenhar o seu papel. Mas uma equipa de role players só resulta se tiver uma ou duas estrelas à volta da qual trabalham. E faltava um bocadinho essa estrela, faltava esse jogador, esse ponto focal. Eu acho que o Banquero trouxe isso, e apesar de ter tido, pronto, uma quebra ao longo da época de rookie, principalmente a meio da temporada, o lançamento começou a não conseguir acertar triplos, o que lhe dificultou um bocadinho o modo, pronto, quebrou-lhe também as entradas para o cesto e quebrou-lhe um bocadinho o impacto que ele estava a ter ao início, mas isso são coisas que se trabalha, e ele tem claramente a mentalidade de alguém que vai estar a trabalhar nisso nesta pré-temporada e para a próxima época. E eu acho que, acima de tudo, com o Banquero, o que temos a certeza é este é alguém que tem pelo menos potencial de ser a estrela, ou uma das, e isso é uma coisa muito difícil de encontrar, e tendo isso já dá para poder tentar construir um plantel à base dessas forças. E nesse aspecto, como tinhas dito, o Franz Wagner até certo ponto é um bocado a versão perfeita do tipo de role player que se quer à volta de uma estrela, que é um jogador que faz tudo o resto, né? Tipo, ele faz tudo o que falta fazer, a passar, a lançar, a atacar o cesto, a ganhar um lance livre quando é preciso, a defender aguerridamente. Ele faz um bocadinho de tudo. Passa as comparações, ele é um bocadinho, ele faz, ou seja, faça as comparações no sentido de vou agora evocar 2 Hall of Famers, portanto, calma nessas expectativas, mas é um bocadinho a função do Pippen ao lado do Jordan, né? Tipo, fazer todo o resto do trabalho sujo. Não E podíamos não é o ir menos para todos. comparar o Middleton. E eu ia dizer isso, Exato. o Calhar Middleton, vamos baixar o porque nível um bocado. é um Sim, claro, claro. O que estava bocado. a dizer é a nível de funções, eu estava não a nível de talento, Sim, como é mas óbvio. o A razão Middleton, porque eu, acho que é. Ia se bem dizer que o assim uma coisa, Middleton, desculpa. para mim, assume mais a marcação de pontos do que eu acho Sim. que o Franz Sim, Wagner vai sim. alguma vez assumir. O Middleton é plausivelmente o melhor marcador numa equipa dos Bucks. É possível que seja. Ou numa series pode ser o gajo que marca mais pontos. Eu acho que o Wagner nunca vai ser necessariamente isso, mas é um jogador que pode ser esse canivete suíço, cumprir essa função. Não é a esse nível, é cumprir essa função de tudo o que a estrela não faz ou não fez nessa jogada, ele está a fazer à volta. E nesse sentido, acho que também, pronto, foi ótimo ver a evolução Ou dele. quando o banqueiro está numa noite má, o Franz assume mais Exato. e carrega mais a equipa. E lá está, e tocaste numa coisa boa do Franz Tem pelo menos Wagner, essa que é um jogador capacidade. que Claro. tem a capacidade de fazer um bocado de tudo e faz bem. É um jogador muito sólido e seguro a Yeah. fazer. E isso Eu acho que é ele de às vezes admirar. até tem de ser. Eu às vezes é uma coisa que ele tem muito boa, que é a maturidade. Ele raramente faz lançamentos parvos de sítios estranhos, mas até certo ponto há certos jogos em que às vezes dá vontade de lhe dar um empurrão, em que a equipa ninguém está a conseguir fazer nada, É e verdade. dá vontade de dizer, para de ser eficiente, lança mais, tipo, arrisca mais, estamos a precisar de alguma coisa, não Às estejas vezes ele eficiente deixa a o toda a jogo hora. chegar Tipo, a ele, simplesmente. Ele Eu não já arrisca. disse isso num episódio do nosso podcast, que tocar um bocado na questão do Wagner, disse. E o Wagner não parece um jogador de segundo ano, parece que tem tantos anos de NBA como o irmão. Ele tem muita experiência, e já no primeiro ano, acho que até não foi neste ano, acho que foi no ano passado, que ele era rookie, foi uma agradável surpresa, e top 5 claramente, first team rookie. Foi uma agradável surpresa e pá, é tal coisa, só vejo coisas boas nele e concordo contigo. Vai ser aquele bom parceiro para o banqueiro que supostamente a partir vai ser o nosso Batman, digamos assim, e ele vai ser o Robin, ou seja, exatamente. acho que vai ser por aí. Muito bem. Passando para ti agora, César, também queria saber a tua opinião sobre esta época, também banqueiros, Frank Wagner, o que queiras falar. Uhum. Eu vou começar pelo banqueiro, estávamos aqui focados nisso. Mas foi incrível ver um rookie chegar e de repente termos uma coisa que já não temos há tantas épocas, que é um gajo que chega
e vai para a linha lance livre quando quer. Isso para mim foi o top do top, para além o do resto tem, a capacidade física, mesmo passar a bola, o lançamento. Claro que sendo rookie, pouca ineficácia, aquela parte da época que foi muito mal. Mas as mecânicas parecem estar lá, eu acho que ele vai ser um jogador consistente nesse nível. Mas só o facto dele ir para a linha lance livre já foi ótimo. Sim, sem O medo. Franz, E sem todo o medo, resto né? do lançamento vê-se que é só uma questão de. Porque ele a confiança já tem. Agora é só continuar a certo. trabalhar para ir afinando mais, ir percebendo porque é que está a falhar, se tem a ver com o modo como está a lançar, se tem a ver com estar a lançar com muita gente em cima e se tem de melhorar o movimento para ganhar mais espaço nos lançamentos. Mas isto, o que ele já fez no primeiro ano é incrível. E acima de tudo, o que dá gosto de ver, porque às vezes tem jogadores que ou são estrelas e às vezes um bocadinho preguiçosas, ou são grandes trabalhadores, mas que não têm talento para ser estrelas. Ele parece ter um bocadinho das duas coisas. E isso é bom de ver, porque, ou seja, parece ser um jogador com potencial de estrela, mas também com vontade de trabalhar. E por isso, todas estas coisas que nós estamos aqui a limar, estou plenamente convicto que serão limadas, que ele não será um jogador que vai decidir: marquei 20 pontos por jogo na primeira época, já chega, sou o maior, vou deixar de trabalhar. Isso não parece ser todo o estilo dele. E mesmo acho que depois da época que fez como rookie, acho que há alguma certa desvalorização no que ele fez. Não se dá tanto valor ao que ele fez. Não sei porquê, mas tenho essa sensação. Se eu Sabe o que é? falasse. Eu não vou falar muito, eu não Mas vou falar muito. eu diria que há uma razão boa e uma razão má para isso, na minha opinião. A razão má somos os Orlando Magic, é o que é. Faz parte da nossa cruz que carregamos. Mas eu acho também que ele sofreu de um certo problema de entrou tão bem e com tanta confiança e com tanta maturidade que passou a parecer normal. E as pessoas passaram a Também. achar normal um rookie de primeiro ano estar a marcar 20 pontos por jogo todos os jogos. Criou um E standard, depois, digamos quando assim. criou um standard e quando passou a marcar 17 em vez de 20, ficaram tipo a desilusão, começou a haver uma certa desilusão e começou-se a falar mais de Jalen Williams, que é um rookie incrível. Nada Sim. contra o Jalen Williams, tipo, Exato. excelente jogador, adorava tê-lo nos meus Magic, não é essa a questão, mas começou-se um bocado a tentar encontrar uma paridade entre os jogadores que na verdade não existe, na verdade não existia assim tanto. Tentar criar discussão, digamos assim. Criar discussão para o tema, para. Pronto, tal coisa. E sem esquecer também, que eu não sei se vocês foram ver os boletins de voto do rookie do ano, mas houve um gajo que votou para Jalen Williams, para o outro Williams, em que foi notório. Eu não sei quem foi, ainda não consegui encontrar quem era, em que foi notório que se enganou. Foi claramente engano, mas acho incrível que eles façam estas coisas tipo com os cotovelos, tipo, Jalen é a mesma coisa, né? É que no início também eu confundia um bocado, estás a ver? Quem era de Santa Clara, quem era, estás a ver? Era um bocado. Era um bocado por É aí, tipo o mas... Aman e o Olsen agora. E agora vai Sim. ser uma confusão. igual. É o Thompson, segue, tipo, pronto. É um Thompson qualquer. A. Thompson, serve, pronto. Exato. E atenção, ainda bem que eles vão jogar em equipas diferentes, porque se fosse na mesma equipa, então a confusão ainda era pior, não é? Ou então nós subimos no draft com a 11 e escolhemos os dois irmãos só para o caos. Isso é que seria. E já temos uma dupla de irmãos depois. Exatamente. Porque, atenção, porque agora, pronto, malta já conhece graças a estes playoffs. Lembro de outro caso, depois já irei passar outra vez ao César para tocar no Franz Wagner. Há outro caso que é o Caleb Martin, mas agora toda a gente conhece. Mas na altura, quando estava nos Hornets, estavam os dois: era o Caleb e o Cody, e era tipo, é um Martin, tipo, era um Martin qualquer, era assim, um jogador qualquer. Mas César, completo ias tocar no Franz, não era? Sim, a de França. Acho que não há muito a dizer, já falámos de tudo. Depois daquele Eurobasket fantástico, ele continuou, trouxe aquilo para a NBA e Sim. não tem nada a dizer. Eu acho que é outra cornerstone para continuar a fazer o rebuild. Foi um caso de um jogador que o Eurobasket foi tipo pré-época e conseguiu lá está, entrar em boa forma e depois continuou isso com a NBA, um bocado como um caso do Lauri Markkanen. Também foi outro belo exemplo. Foi um jogador Acho que... Força. Não, ia dizer que o Lauri Markkanen também foi um exemplo que Sim, ele teve soberbo no Eurobasket e depois continua com essa excelente forma no Utah Jazz. Aliás, ele teve um arranque soberbo. Também o Jokic, de certa forma, também. E o Doncic também, que
eles entraram o Jokic, o Doncic foi com aqueles números absurdos de triplo-duplo, 50 pontos e 20 ressaltos e não sei o que mais, ou seja, e o próprio Jokic também, que eu lembro que até o Natal o Jokic era aquele jogador que para muita gente era o MVP, muita gente mesmo, e o Eurobasket de certo modo até foi um bom fator para isso, foi tipo, como eu digo, uma boa pré-época para esses jogadores que, pronto, tivemos o caso do Gobert que foi ao contrário, mas pronto, o Gobert porque saiu de outro contexto de uma equipa e depois teve lesões e falhou alguns jogos da Pre-Season, mas no caso do Franz acho que também ajudou muito o facto do Eurobasket, lá está. Sim. Foi E acrescentar mais uma coisa acerca do Franz, que é a durabilidade dele. Depois Sim. de ter feito o Eurobasket, fez quase todos os jogos. Exato. E ainda fez uns jogos com a mão aleijada, a queixar-se do tornozelo, e só parou mesmo. Já não sei quantos jogos foram, mas foi na fase final da época. E houve uma fase Sim. que quando nós andámos sem bases e pusemos o Franz a base, digamos assim, porque tipo, não tínhamos mais ninguém para pôr, e eu a pensar, Sim. não me digas que a maldição vai para ele também. Yeah. Mas pronto, sim. E eu acho também que ajuda, também que é, durante algum tempo, estes jogadores que faziam grandes jogos com as suas seleções, depois às vezes tinham dificuldade em adaptar-se a uma posição muito mais reduzida, vinham de jogadores que eram as estrelas nas suas seleções e que tinham muita bola, e depois chegavam aos clubes da NBA e eram jogadores de banco que mal haviam, e muitos tinham dificuldade em fazer esse ajuste. Eu acho também que também ajuda que muitos destes jogadores agora, que as próprias equipas da NBA, isto não é de agora, é já de alguns anos atrás, mas não era assim para os adeptos mais novos, nem sempre foi assim. Tu tinhas às vezes jogadores incríveis na Europa que depois chegavam à NBA e jogavam 10 minutos por jogo. Pela simples realidade que são da Europa, não devem ser assim tão bons, precisam de 3 a 4 anos até mostrarem o que valem. Agora não, são bons, jogam 30 minutos por jogo e seguem em frente. E todos estes jogadores que estivemos a falar que tiveram grandes épocas também tiveram grandes palcos para mostrar o seu talento. E o próprio Lauri Markkanen foi para os Utah, onde teve mais minutos, mais destaque. O Franz Wagner teve um crescimento de minutos também nos Magic. E isto também ajuda, ou seja, é um equilíbrio complicado às vezes de encontrar entre fazer os jogadores crescer lentamente e também dar-lhes espaço. Mas neste caso era óbvio. Aliás, uma das coisas que na primeira época às vezes irritava, mas pronto, é uma gestão que às vezes tu vias grandes jogos do Franz Wagner e depois vias às vezes que os minutos dele ficavam reduzidos quase artificialmente só por ser rookie. E depois nos últimos, na última parte da época, da primeira época de rookie, lá lhe deixaram jogar os minutos a sério e ele começou a mostrar tudo o que tinha a fazer. E essa montra ajudou a que este ano finalmente lhe dessem minutos a sério para ele jogar. E não quer dizer que ele faça statlines absurdas todos os jogos, até que não é necessariamente esse o jogo dele, mas com mais minutos vê-se claramente que ele é a força estabilizadora da equipa. E os minutos em que ele está em campo tendem a ser os mais estáveis da equipa de um modo geral. E isso é ótimo vê-lo, só que só conseguimos descobrir isso dando minutos aos jogadores. Não é, tipo, não é tratá-los como se fossem todos de rotação. Exato. Muito bem. Lá está aí. Tenho aí mais uma coisinha, uma perguntinha ao Pedro, que ele lembrou do ano passado, quando estávamos a fazer esta análise da season, foi a questão da Fultz, que ele não acreditava nada no Fultz. E depois de ver esta época, eu gostava de saber a opinião dele. Eu acredito mais, mas eu diria que, como explicar, eu acredito muito mais do que acreditava antes, acima de tudo porque finalmente estou a ver, parece que o corpo dele está tipo, a estabilizar um bocadinho, não quer dizer que não haja lesões ainda, mas parece nesse sentido estar melhor. E acima de tudo acho também que estamos a ver mais protótipos da NBA de como é possível sobreviver sem ter um grande lançamento na NBA moderna, o que é irónico, na NBA moderna em que que se lança muito, mas estão a nascer quase, por assim dizer, formas diferentes de que causar impacto sem ser um grande lançador. Ele próprio está a lançar um bocadinho melhor. O que eu acho e depois parece que estou sempre a empurrar para ser negativo, que é, quando estavas a dizer, será que ele pode ser um jogador de rotação bom? E eu disse, não acredito por causa das lesões. E agora que eu acredito que ele é um bom jogador de rotação e um base sólido para a nossa equipa, vejo, tipo, vocês andam nos mesmos fóruns que eu, de repente o Fultz já é a estrela, não trocava nem pelo Curry. Eu tipo, calma. Eu gostei muito do que vi dele, gostei muito do que vi dele, mas, por exemplo, se me diz, para dar um exemplo, vamos dizer que este ano, por alguma razão, tínhamos tido a segunda escolha.
Vamos dizer que tínhamos tido a segunda escolha do draft. Sim. Eu escolhi o Scoot sem hesitar sequer um segundo. dúvida. Estava escolhido e depois vê-se o que é que se faz com o Fultz. Mas há certos fãs dos Orlando que eu ouvia dizer: se tivéssemos a segunda, ia para o Brandon Miller. Não, vais para o Scoot. Tipo, o Fultz não está ainda nesse nível. Mas se, eu acho mesmo que o Fultz ele pode genuinamente, e se finalmente conseguir estabilizar com as lesões, tornar-se um bom quinto melhor jogador do quinto 5 titular / melhor jogador a sair do banco. Acho que esse é um bom sítio para ele estar. Aquele jogador sólido, que não complica, que passa bem, que não comete erros, que defende bem, que é uma coisa que a nossa equipa também valoriza muito. Nesse sentido, sim. Eu acho que ele pode voltar a ser a estrela que uma pick número 1 antecipa. Isso acho mais difícil, mas acho que nem ele próprio está a trabalhar nesse sentido. Ele não está a querer voltar a ser a mega estrela. Até se vê mesmo no próprio modo como ele mudou o seu jogo, que ele está a moldar o seu jogo a uma nova realidade do corpo dele, da carreira dele, e nesse aspecto fiquei muito orgulhoso do trabalho que ele fez este ano passado. Um jogo mais humilde, digamos assim. Exato. E depois lá está, ele sabe que ele não é a principal, nem a segunda que está mais a cargo do Franz Wagner. É verdade que ele volta e meio aparece e dá aquele spark, ou aquela coisa Ele que assume muito. Quando ninguém está a levar o jogo, ele assume ele bastante. leva, e mesmo não no é mau. clutch, Isso é ótimo. e mesmo no clutch, quando durante o jogo o banqueiro não está a conseguir, já lançar bem, seja em mid-range, seja em triplo, ele muitas vezes ele tem que ser ele a assumir mais e assim, olha, eu vou tentar construir, né, que seja com Vandal Carter ou isso, pá, e lá está, é um jogador que eu também, há um ano atrás, eu estava ali um bocado suspeito, mas era por causa das lesões. E que agora, pá, meus amigos, ele vai ser o nosso base titular. Só mudava agora, era se viesse um Scoot Anderson. Se viesse um Scoot Anderson, exato. ok. Aí é que tentávamos ir para o mercado de trocas e havia essa possibilidade, a meu ver, de tentar ali mercado de trocas para ver. Porque, ainda bem que tocaste no Fultz só, César, lá está, fazer uma ponte. Fultz, que é um dos jogadores que acaba o contrato. Lá está, para o ano não acaba nesta off-season, atenção, acaba no próximo ano. E atualmente ele está elegível, ou seja, para os Orlando Magic fazer uma extensão. É verdade que finalmente tivemos uma época, eu não vou dizer 100% saudável, porque ele falhou no início da época, mas finalmente tivemos ali uma época em que ele jogou muitos jogos e seguidos e sem time limits e sem de ali tratá-lo ali com... É verdade que no início, sim, quando ele começou foi ali um bocado tratado por pinças, mas esta época deixaram mais tempo, deixaram jogar mais, até diria mais na segunda metade. Mas mesmo assim, esta questão do lado físico, pode haver ali as suas dúvidas, passando para ti agora primeiro, César, pode ajudar no nosso lado a negociação, que é ele, se for algo exigente, nós temos a questão física dele, que é tipo, mas tiveste muitas, não vou dizer falhas, não é falha dele, não tem culpa, não é? Mas tem ali muitas questões físicas que pode jogar a nosso favor de não dar assim um grande contrato, não achas? Concordo. Eu não sei se ele já tinha algum pré-acordo em termos de valor. Eu tinha essa ideia, que seria ali à volta dos 15 milhões. Opa, Por eu vou época. ser, se for pelo que ele está a ganhar agora, ao 15, ou 17, já estava bem. Já estava bem. E É principalmente assim, com o salary cap a subir, 15 milhões é perfeitamente aceitável. eu Muito acho mais que do que isso, já começamos a ter de fazer contas, já começa a termos a fazer de contas para o que será o Sim, salary cap. 17, se ele recebesse o mesmo que ele recebia antes, que é 17, já ficava satisfeito. Sim, e na Vou NBA dizer. moderna 17 não é nada não é nada de Não. estrondoso, e se ele disser quer 20 ou 25, a resposta é menino, tipo, É ou procurar então na free agency. é procurar na Ou free mostras, agency, ou então contratos com incentivos, aqueles contratos de ganhas exato, isto e só ganhas X se fizeres X número de jogos por época. Pronto, sim, tipo, tentar negociar algo nesse sentido, eventualmente. exato. E por isso quedas também, não sei, ias dizer mais alguma coisa, César, desculpa, antes de Sim, passar só para o... seria esse o valor. Eu acho que os médios deviam olhar por aí. E tenho ideia que será isso. Sim, Foi a sim, aposta dos Magic. Eu acho que mesmo o Fultz gosta de estar nos Magic e ele acredita nele. Ele acho que exato. também acredita na equipa. Sim. E se ele sair, acho que também não vamos arranjar melhor na free agency. Acho que não Sim, vamos sim. pagar Pelo preço, exato. a ninguém que seja uma estrela ou assim, porque ainda não está na hora disso.
É isso. E depois Para também tem trocar- outra questão do futuro, mas isso eu acho que é outra parte, é que se ele será o melhor base para jogar com o Franz e com o Banquero. Mas eu acho que nesta altura não devemos olhar para isso e tentar Sim. renovar com ele. Porque é a primeira Exato, claro época. que é. E claro, É a e é primeira daquelas coisas, claro, como eu estava a dizer, obviamente que num futuro, um base que atire muito bem faz mais sentido a jogar à volta de um Franz Wagner de Banquero, que são jogadores que gostam muito de passar também, e faria sentido ter um base que lance melhor. Mas é como o César disse, que é neste momento não faz sentido, porque ou íamos para uma enorme estrela, que não é a altura disso ainda, como estavas a dizer, ou para estar aí para um jogador de um teto salarial semelhante, não vamos ter muito melhor, vai ser só diferente, mas vale ter um jogador que está a jogar bem, que defende bem, que gosta de aqui estar, ou seja, né, que não está aqui por obrigação, como às vezes alguns no meio de trocas para ali e para lá, tipo, não querem. Ele gosta, vê-se que está comprometido a melhorar e, na pior das hipóteses, vamos dizer que ele recebe 17 milhões. Se no futuro arranjássemos um base melhor e ele ficasse no banco a ganhar 17 milhões, também não é assim a coisa mais descabida do mundo, portanto... Exato. se ele se tornasse o sexto homem com 17 milhões, principalmente com o novo contrato coletivo que aí vem e os valores aumentarem um bocadinho mais naturalmente outra vez, menos ainda vai ser o encargo. Portanto, desde que, concordando com tudo o que vocês disseram, desde que não enche muito para além disto, acho que é um contrato, é uma renovação fácil de se fazer, desde que não haja demasiada soberba do lado do Fultz. Exato, e eu acho que sim, ele até vai ser de certo modo compreensível e acho que a parte dele de gostar de estar lá, e não podemos esquecer que o Fultz foi um jogador que acho que vai valorizar muito a questão dos Magic terem ido buscar e terem dado a tal second chance, porque ele em Filadélfia, pronto, não é preciso voltar a Exato. Acho que foi mais uma third chance do que second, porque acho que ele teve a segunda hipótese em fila. Sim, mas em Philly, depois o próprio exigência, própria, pronto, e depois eu acho que até ele próprio estava desconfortável a jogar lá. Quando estava lá sentia desconforto. Enquanto nos Magic nota-se mais um jogador mais solto, mais liberto, mais livre, digamos assim, e depois é tal coisa. Como é que posso explicar? Em Filadélfia tinha aquele rótulo, não só dos Malta Filadélfia, como também Montreal da NBA, rótulo de first pick. Pá, e estava muito a cair, ou seja, era um fardo que ele estava ali a segurar. E depois, pronto, tivemos a questão de Ben Simmons antes, daquelas coisas todas. Isso também não ajudou muito. E ele depois foi para Orlando, e depois é Orlando em que esse rótulo aos poucos desapareceu, tipo, de first pick. E não havia tal exigência de, tu tens de ser uma estrela. Não, era joga, desenvolve, não sei, isso tudo. Claro que as lesões atrapalharam, mas nós não temos essa exigência ao Fultz, pelo menos do que eu vejo, não vejo. Não exijo ele a ser um All-Star, digamos assim. Não. E atualmente, lá está. O que eu queria, por exemplo, desta época, que ele jogasse saudável e cumprisse uma época para termos a certeza, ok, tu vais ser base por agora da equipa e vamos confiar em ti nas próximas épocas. E que vais estar no 5 titular, essas coisas todas. E esse era o principal, digamos assim, challenge dele desta época, que cumpriu. Cumpriu excelente. É verdade que nisso falhou, mas pá, espero que não tenhamos mais essas notícias de lesões. Já estou farto. Notícias do Fultz e lá está, estas situações complicadas. E outro nome para as questões da renovação é o Cole Anthony, que foi o jogador que foi o tal base no ano passado, foi do 5 titular e agora passou para, digamos assim, base suplente ou quase six man, que a meu ver até encaixou muito bem na equipa. Acho que foi a melhor solução, embora o César já tinha discutido isso no ano passado, que eu me lembro, e foi realmente uma coisa que, a meu ver, resultou muito bem. Aliás, se nós formos ver as estatísticas, stats e até avançadas, e ele melhorou em algumas questões. E passando para ti, Pedro, e também discutindo a questão de contrato, que ele vai acabar o seu contrato de rookie, digamos assim, não acabar agora, mas daqui a um ano, e os Magic têm a oportunidade para renovar a tal janela de conversações para rookie extensions. Achas que é um jogador, também comentando um bocado a época dele, achas que também é um jogador que os Magic vão acabar por renovar, e acho que também o próprio Cole Anthony não vai pedir um balúrdio, porque já sabe que atenção, e o papel de sexto homem, acho que ele ouvi em outra situação que ele até próprio aceitou na boa, tipo, para ele está tudo bem. Assim, desde que ele tenha, eu tinha, pronto, ele é tão gregário, tão
extrovertido que eu quase tinha medo que se gerasse uma situação de tipo, acerta 10 triplos e agora quer receber como o Curry, tipo, havia um bocadinho de medo disso. Não parece que Sim. seja o caso com ele. Ele parece que um bocadinho essa energia dele é um bocado de jogo para jogo, mas depois, entre jogos, ele tem uma mentalidade, ou seja, ele dentro do jogo tem para se fazer e levar, tem de achar que é o melhor lançador, que lança 1000 vezes melhor que o Curry e que não vai falhar nenhum lançamento. Essa é a mentalidade dele. Mas depois, fora de campo, tem uma noção realista do jogador que é, do que consegue fazer e do papel que tem. Verificando-se isso, acho que é um jogador sem dúvida a manter. Porque dá imenso jeito, mais uma vez, de uma equipa que não se lança bem, ter um jogador que lança, que tem pelo menos momentos em que lança bem e não tem medo de lançar, sem dúvida, e que, principalmente enquanto ainda não temos esse boost de pontos, dá jeito com um jogador como o Cole Anthony para desequilibrar, para tipo, marcar esses pontos que a equipa precisa. E, na pior das hipóteses, se começarmos a acumular outro tipo de talento ou outro tipo de marcadores em que a contribuição dele se torna um bocado sedentária devido ao déficit defensivo, também é o tipo de jogador que é facilmente, desde que não se pague um exagero, é facilmente trocável, porque é o tipo de jogador que quase todas as equipas querem pelo menos ter um base que saia do banco para lançar sempre que toca na bola, para dar essa injeção de pontos. E nem todas as equipas têm um assim. Portanto, um jogador como o Cole Anthony dá sempre jeito a qualquer equipa. E se nós viermos a crescer de tal modo em que o Cole Anthony se torne sedentário, certamente haverá quem o queira e poderá dar assets de outra forma. Portanto, nesse aspecto, acho que é outra peça que faz sentido manter do nosso lado e depois já vemos o que é que vem daí. E até na questão de balneário, noto em vídeos de backstage isso, nota-se que ele, eu não vou dizer que é o grande líder ou o capitão, mas é quase perto disso. Note-se que ele é aquele jogador que gosta, prontos, das brincadeiras e isso, ser um elo de ligação dos jogadores todos e dá aquela boa energia, good vibes, digamos assim, à equipa. Embora Exatamente. pela maneira um bocado coisa dele, mas traz sempre e acho que isso também é muito importante ter um jogador numa equipa, lá está, um jogador nisso que não só anima o balneário, como também durante o jogo, como tu tocaste bem, Quedas, que quando o nosso próprio jogo está ali, que já aconteceu nesta época, o nosso jogo está assim morno, não está as coisas a correr bem, ele entra e agita, pá, tenta dar ali energia, depois mete ali uns 2 triplos e nós ficamos ali, ok, ganhamos ali um lento, aquela questão moral, e conseguimos tentar, já houve um caso ou outro que até conseguimos chegar e até dar a reviravolta e ganharmos o jogo. César, também queria saber a tua opinião sobre Cole Anthony, também, tocando um bocado da época dele, do role, digamos assim, dele, do papel, e também a questão da renovação, que também deve ter a mesma opinião que a nossa, não é? Sim, De renovar claro. com ele. A época. Acho que foi para o cenário perfeito para ele, ir do banco. Acho que já era. Algo que foi sempre discutido, qual seria o melhor role para ele. E já se dizia que era um sexto homem, vir do banco, ser aquele spark de pontos. E foi isso que ele fez esta época. Teve ali, acho que um período lesionado. Acho que foi nessa altura que estávamos a jogar sem um base puro, se não estou em erro. E fez muita falta aí. Por isso, acho que renovação, desde que não seja um max salary, estou de acordo. E depois também é aquela questão do Suggs, mas eu acho que não vai haver aqui um conflito. São dois jogadores totalmente diferentes. Não acredito que o Suggs vai ser um marcador de pontos, vai ser um defensor. Vai ser isso. Embora eu acho que na mente dele ele ainda tenta se projetar mais para isso, mas não. Se for um bom defensor e fizer aquele Sim, papel, está ótimo. Ele já tem um grande nível defensivo. exato. Por isso. E o Suggs já no ano passado era um bocado igual. O Suggs é aquele jogador que é em triplos daqueles que tu não vais marcar, ele marca, e em aqueles que é tipo, ele está sozinho e opa, no mesmo jogo, ou seja, no mesmo jogo, há triplos, tu dizes, uau, grande triplaça, e chega ao fim, vais numa oportunidade em que não está ninguém, está tipo wide open e falha, e tu, opa, tu marcaste muito, 1000 vezes mais difícil, ou quase com
com o relógio a tocar, essas coisas todas, e tu aqui não fácil, lá está. É daqueles jogadores que eu não percebo nesse sentido. Anda sempre a 100%, Yeah. ou 120. Então É, quando ataca ao cesto é sempre as mãos na cabeça a ver se ele não se vai aleijar. assim, que ela às vezes quando ela ataca o sexto está maluca, às vezes não. Ou é 8 ou 80, ou vai devagar, que às vezes é uma coisa que eu fico assim, tipo, vais atacar tão devagar, porque depois lá está, há alguém que depois aparece, mas às vezes vai projetado à maluco e um bocado com receio que as coisas também corre mal. Muito bem. Agora outro caso, que já foi na época passada passada há um ano atrás, foi muito falado. Caso Jonathan Isaac, outra vez, mas desta vez por questões de outra vez de lesões. E eu falo dele porquê? Porque ele é verdade que tem ainda mais 2 anos de contrato, mas também lá está, são 2 anos de contrato não garantidos, em que se os Magic se derem na cabeça de os dispensar, só pagam 7 milhões e meio, que ele atualmente, deixa-me confirmar aqui rápido, exato, tem 17 milhões e meio para receber este próximo época e a outra, mas os Magic podem dispensar, lá está, e pagar só 7,5 e no ano seguinte não pagar nada. Isto porquê? Porque, por causa das lesões, que ele tinha ali cláusulas para, se caso cumprir o contrato, tinha que cumprir os tais jogos, digamos assim. Eu vou ser sincero, eu tentava mais um ano, porque lá está, nós não estamos uma equipa desesperada e pronto, tocar um bocado nas notícias recentes dos Santos, que andam aí desesperados a ver se arranjam cap space, não é? Para fugir ao tax. Nós não somos esse caso, estamos muito bem de contas. E eu tentava mais este ano, mas pá, é tal coisa. Eu vejo a porta a fechar-se no lado dele. São muitos anos e ele regressa, mais joga, acho que foi 7 não, desculpa, 11 jogos, salvo erro, ou 9, já não lembro, foi por aí, e mais uma lesão. César, também a tua esperança por ele também está. Já no ano passado tocámos um bocado nisso, mas e volta a ser tema de conversa. A tua esperança nele também está a cair, não é? Eu acreditava o ano passado e ainda acreditei esta época quando ele voltou. Hum. Acho que mesmo com aquele papel reduzido, aqueles minutos reduzidos, contribuiu bastante. Acho que foi nessa altura que tivemos uma grande série de bons jogos, ali umas boas vitórias que até Sim, porque foi na estávamos ali altura que perto nós da zona tínhamos. de play-in. Foi na altura em que tu ias à nossa, digamos assim, injury report, estava, ui, tão poucos. Exatamente. Naquele período estávamos saudáveis e eu acho que saudáveis íamos estar ali na luta pelo play-in. Sim, sim. Mas pronto, lesionou-se outra vez e os Magic vão continuar a próxima época com ele. Sim. Eu acho que dizia que é 90% garantido, mas por mim, se não o quiserem, eu já desisti um pouco. Acho que nunca vai ser aquele jogador que vai se manter em campo muito tempo. Uhum. Pois, lá está. Eu era, pronto, nós já tocámos isso no ano passado, eu era fã dele dentro de campo, já fora de campo sou um bocado da opinião do Pedro Quedas, que já tocámos nisso e já foi tema, mas este Eu já ano... deixei os meus rants anti as opiniões deles, eu faço-os todos no podcast com o Rui, que é para não ter de maçar as outras pessoas do outro podcast com isso. Portanto, se me querem ouvir durante 3 horas a bater com a cabeça na parede por mais um comentário idiota do Jason Isaac, que está lá, fica já estabelecido que de facto não gosto dessa oportunidade dele, mas, e sempre que interromper, mas interrompendo, também tenho razões não fora de campo para estar desencantado com ele, não é? Tipo, é um bocado isso. Exato. Mas passando para ti, ó Pedro, lá está, também és da mesma opinião que a nossa. Vai ficar com a equipa, mas a esperança daqueles jogadores já está praticamente morta, não é? Sim, e é uma pena, porque a nível do talento puro e duro, estava ali algo para ser um jogador incrível. Não é? Para um jogador capaz de defender duas posições, não é duas posições, de todas as posições, tipo, o que eu quero dizer é bigs e guards, tipo, toda a gente em campo, essa capacidade para defender todos, um lançamento triplo que tinha pelo menos potencial, ele não queria ser um triplista, mas havia potencial, e o resto, por caso dele ser muito grande e razoavelmente ágil, ele conseguia entrar para o sexto e fazer alguns afundanços só por virtude de ser muito esticado. Ou seja, o talento estava todo lá, e acho que por isso é que nós também demorámos tanto tempo a querer aceitar Claro. que de facto havia este problema de lesões, este problema também de, e sem entrar especificamente naquelas coisas, mas entrando indiretamente, que é também, questiono seriamente, e eu sou a última pessoa que gosta desta ideia de dizer aos jogadores
que eles devem ou não calar-se, shut up and dribble. Tudo menos. Acho que os jogadores podem e devem usar o seu espaço para manifestar as suas opiniões, fazê-lo de forma sincera, tudo isso. Mas sem se esquecer que são jogadores também e que têm de dedicar-se a isso também. E o Jonathan Isaac, francamente, sente-se que há entre o corpo traí-lo e também, francamente, uma manifesta falta de interesse dele. Acho que isto colabora porque ele está mais interessado em lançar uma nova merchandising para Triggle the Lips do que necessariamente jogar a bola. E isto também se ajuda. Claro que não, as lesões são as lesões, é o que é, mas algumas destas lesões combatem-se com trabalho e entrega. E eu vou ser sincero, e até mesmo naqueles rumores, às vezes até há aqueles, com estes jogadores há sempre aquelas puff pieces de jornalistas tipo, este ano é que o jogador está numa forma incrível. Já começaram a sair peças com o Luka Doncic a subir escadas que não um doido, e o Ben Simmons também está numa forma incrível. Eles estão todos sempre em forma incrível. E o que assusta mais é que nem um artigo desse aparece com o Isaac. Não há ninguém a dizer, ele lá no ginásio dele está a ficar incrível. Não, vê-se claramente que não há ponta para onde se pega. É mesmo, ele está cronicamente lesionado, claramente tem outras coisas com se preocupar. E mais uma vez, eu levo zero mal se ele disser basquete não é para mim, quero ser pregador numa igreja no sul dos Estados Unidos e seguir com a minha vida. É para o lado caminhador. Peço desculpa pela luz ter apagado agora, está fora do meu controle. Esperemos que o candidato continue a ajudar. Mas acho, ou seja, se ele quiser fazer isso, que faça. Agora, este meio termo é que me chateia um bocadinho. Eu, do ponto de vista frio de asset management, porque não mantê-lo mais um ano? Talvez ele suba de valor, talvez alguém queira alguma coisa por ele, talvez. Se eu mandasse na equipa, dizia-lhe adeus, foi um prazer e seguia em frente com a minha vida. Mas só para não ter a chatice. Mas isso seria eu. Ok. Muito bem. Outros casos não. Pegando no resto da equipa, vocês têm. Falaste da questão da troca agora que deixou aqui na cabeça. Achas que dos jogadores do elenco que nós temos, jogadores que podemos meter no mercado de troca, já passando para ti, Quedas? Gary Harris, ok, que pronto, está cada vez a perder o seu espaço, o que é que achas? Ou a equipa dos Magic está assim tranquilo, digamos assim, tipo, não precisamos trocar de ninguém. Eu acho que os jogadores que são trocáveis do nosso lado não têm o valor que justifica uma troca só porque sim. Não é? Sim, não há aqui nenhum jogador que... Yeah. Nós não temos nenhum jogador que é tipo, este jogador é incrível, só precisa de mais minutos. E portanto podemos tentar roubar algum valor para uma equipa que esteja convencida que ele pode ser um grande titular na equipa deles e que só não é na nossa porque está tapado por minutos. Nós neste momento não temos ninguém assim. Temos vários jogadores de banco porreiros que algumas equipas poderiam querer, mas que francamente, a não ser que viesse uma proposta incrível, prefiro tê-los na nossa equipa a dar bons jogadores de rotação do que só nesta fase. Em outros anos eu diria troca-nos todos por mais picks e aquelas picks e todas as outras picks. Este ano acho que já faz sentido não estar nesse desespero de ser o último da temporada. Acho que já temos talento suficiente. Não sei se temos talento suficiente para dizer playoffs garantidos, tipo, isto é tudo nosso. Não é isso. Mas já temos talento a mais para estar a fazer tanking. Só fazemos tanking se tivermos alguma lesão chata na equipa. Exato. Portanto, neste aspecto é mais acumular jogadores de talento e tentar crescer, tipo, estilo, neste momento é a fase de fazer já estamos no soft rebuild, não é? Tipo, já estamos na fase do... Sim, não estamos ainda na fase de estar a despachar imensos jogadores para ter uma estrela tipo já veterana que vai cá jogar 1 ou 2 anos, não é isso. Como se chegou-se a falar de rumores do Lillard e tudo. Tipo, não, deixa lá estar. Adoro o Lillard, excelente jogador. Tipo, para estar a trocar por um jogador desses, era só se tornássemos contenders. E nós, mesmo que fôssemos buscar o Lillard, não éramos automaticamente contenders, portanto não vale a pena estar a destruir, perder piques à maluca e a destruir a equipa para tentar um campeonato que provavelmente não íamos ter. Portanto, acho que estamos bem a crescer como estamos e acho que estes jogadores de rotação, mais uma vez, são só ver uma equipa desesperada no contender que oferece mesmo muita coisa boa, mas de resto, o Gary Harris, o Tchuma, até o Jalen Suggs, até certo ponto, e são todos jogadores que eu para já prefiro mantê-los do nosso lado e ver também o contributo que dão nesta nossa equipa, e também tudo dependerá também de como
o draft se manifestar, porque Sim. dependendo do que nos calhar no draft, né, das portas que se abrirem mediante o que os outros escolheram ou não, é que também depois temos de ver que jogadores é que se tornam sedentários ou não no nosso plantel. Portanto, isso Exato. também será Exato. influente nessa questão. Exato, é ver o que o draft dirá, digamos assim, para depois o resto ver-se, digamos assim. E sim, eu também Exato. percebo que acho que a equipa também, a meu entender, e aliás, nós já notamos no ano passado, a equipa ficou mais voante com o Moritz Wagner, renovou com o Bol Bol, renovou com o Gary Harris, renovou com o Obama, mas depois foi trocado. Mas mesmo assim, é aquela questão de continuar com o grupo, não tentar fazer revoluções de vamos buscar esta malta toda, seja o preço Sim. for, seja pique segunda ronda, não sei o quê. Não, foi tentar consolidar, digamos assim, aquele grupo e criar aquele núcleo de jogadores, digamos assim. César, também achas que nós não estamos preocupados em ir ao mercado de trocas e andar aí a trocar jogadores, seja até por pique segunda ronda? Achas Não, que... não estamos. E era mesmo o ponto que eu ia referir a este do draft e do Okiki. Nós vamos fazer escolhas e acho que vamos manter pelo menos 2 e o Okiki não vai ter espaço. Sim, Teve poderá uma ser época má e as novidades vão se querer ver a jogar e ele vai desaparecer completamente e eu tentava uma troca mesmo que o retorno seja quase nulo. Pois, Era o que eu provável. o que eu faria. Sim, mesmo que seja uma second rounder ou coisa assim, que é o Exato. melhor, Exato. é o melhor que podemos almejar e nunca será uma second rounder incrível. O Será uma cash second rounder já compensation. baixinha. Exato, cash. Esse jogador incrível, cash compensation. E qual foi? O Max Christie, que foi para os Lakers do nosso pique, era aqui dinheiro, pá, pega aí dinheiro aí. Exato, toma lá, Guito. Pá, tão bom. Dico de LA, dico aqui da Flórida. Mas pronto. Yeah. Muito bem. Agora, passando para a questão da free agency, antes de ficar no draft, que vai ser o nosso último tema, que aí provavelmente temos aí algumas discussões também para falar. A questão da free agency, fala-se muito, embora como eu diga, não acredito muito da Frank VanVleet ir para lá, mas posso estar enganado e depois daqui a umas semanas cai Frank VanVleet sign 5 years, não sei quantos milhões e não sei o Yeah. quê. Mas acho que são rumores que não acredito e sinceramente lá está, mesmo a questão das trocas, eu acho que na free agency, é verdade que nós temos cap space, uma das equipas tem mais cap space, porque aliás o nosso jogador mais caro, digamos assim, de contrato é o Jonathan Isaac, a ganhar 7 milhões e meio, para vocês terem noção. Mas acho que não vamos entrar em loucuras, e é um bocado que eu disse antes de gravarmos. Acho que a equipa está a gerir o cap space, que é para depois, quando for a altura para pagar, que já vamos começar, não a próxima época, mas na outra a seguir, a pagar o Cole Anthony, pagar o Fultz, e depois vai ser sempre por aí fora. Vai começar a aparecer os Frank Wagner, os Suggs, e depois o Banqueiro, embora o Banqueiro mais para a frente. Acho que não vai haver assim grandes... Vamos ter loucuras, podemos contratar um jogador ou outro, mas não vai ser aí por aí além, e vai ser se calhar contratos mínimos futurados. Acho que a meu ver será isso. César, também é a tua opinião essa? Achas que também os Magic não vão entrar assim? Aliás, nem na nossa timeline está para isso, não está para aquele momento all-in, digamos assim. Acho que não vamos fazer nada. Acho que vamos ir buscar um center, porque vamos precisar. Não temos backup para o venda. Talvez renovar com o Wagner. E Yeah. não sei se buscar uma terceira opção ou manter o Bitadze, mas tenho dúvidas. E espero mesmo que isso do Van Fleet não seja verdade. Se for, acho que vai ser um erro. Até porque eu preferia o Gary Trent, mas isso era outra história. Acho que encaixava melhor no plantel. E por Mas muito não. menos dinheiro. Também. Por isso acho que vai ser um center e vamos manter isso. Também porque acho que depois, quando chegamos aí à parte de draft, acho que posso falar mais disso, mas mesmo com os picks, o espaço seria reduzido para estarmos a fazer mais audições. Exato. Pedro, também a mesma coisa, não é? Assim, concordo, até porque, mais uma vez, embora não ao nível do que eu tinha dito com o Damian Lillard, mas um contrato free agency ao Fred VanVleet é estar não é bem um all-in, mas é estar a estourar dinheiro para uma coisa que não nos ia ajudar assim tanto. Talvez nos ajudasse, talvez, a chegar aos playoffs, mas a que custo? Não é? Depois, a nível de dinheiro, de maniatar a equipa, acho que, e acima de tudo, esse acelerar timelines às vezes leva muitas equipas a cometer
muitos erros de curto prazo. E a perder-se, pensar no longo digamos prazo. assim. E a perder-se, digamos E a assim. ou perder-se. seja, Eu acho que neste momento de facto, quando o nosso plantel faz-nos de facto falta um centro de rotação. E não tem de ser um centro incrível, tem de ser só de rotação, para termos alguém mais a corpos para poder rodar ali naquela posição. E até porque, pronto, com o Jonathan Isaac em baixo, nem sequer temos nenhum extremo capaz de fazer as vezes de poste. Temos o banqueiro sendo alto, não é necessariamente isso. O Bol. Curioso. Mais Exato, 50 temos o Bol. quilos. Exato, temos o Bol. Curiosamente, um extremo que está a fazer muito bem isso neste momento é o nosso antigo Aaron Gordon, não é? Que sim. das grandes revoluções que os Nuggets fizeram foi porque estavam sempre a perder os minutos sem Jokic e decidiram, e que tal, em vez de estarmos a pôr postos maus no lugar do Jokic, pomos simplesmente o Gordon no lugar do Jokic e segue em frente. E passaram a ganhar os minutos sem Jokic também, e isso foi uma grande ideia. Ou seja, acho que é possível na NBA moderna sobreviver sem uma rotação enorme de postos, mas sem ninguém também não dá. Tem de ter alguma coisa. Ou postos, ou extremos que possam fazer a vez de postos. Curiosamente no draft está um curioso nesse sentido, mas acho que é isso. Acho que não vejo, pessoalmente nesta free agency, não vejo grande coisa. Acho que, por exemplo, depois deste ano, se o ano correr bem, os rookies voltarem a desenvolver e se calhar subimos um bocadinho mais e se calhar estamos ali nas 40 vitórias e podemos ou não estar ali no play-in, se fizermos essa evolução natural, na próxima free agency, talvez, já podemos ter não só o nosso interesse de ir buscar aquela peça que falta para dar o grande pulo, mas também o próprio interesse dessas estrelas de querer vir jogar para nós. Porque neste momento ainda não somos uma equipa super atraente para vir jogar. Quem vem jogar para nós é jogadores que não têm necessariamente intenções de ganhar títulos. Mas se calhar, com um crescimento, passamos a ser uma equipa que tipo, ok, se calhar esta equipa já é outra equipa que se eu for para lá, passamos a estar pelo menos na luta por alguma coisa que se veja. Portanto, acho que sim, acho que a nossa grande meta é continuar a crescer e na próxima free agency em si, aí fazer algumas ondas, talvez. Sim. Lá está, é o processo, continuar a evolução dos jogadores e começar a despertar interesse, ou seja, com o nosso sucesso, começar a despertar interesse e lá está, é tal coisa. Para isso, nós precisamos, se calhar, mostrar níveis de competitividade superiores, digamos assim, ou seja, mostrarmos que realmente, ok, para o ano vamos estar ali um lugar de play-in. Se não formos aos playoffs, acho que não será uma catástrofe, mas mostrar já assim, ou seja, pequenos passos, digamos assim. Ou seja, não somos mesmo aquela equipa que é típica de estamos a ver se conseguimos chegar à primeira pica outra vez. Não. Já mudar esse paradigma, digamos assim. Muito bem. Tópico final. Draft. Nós atualmente temos 2 picks de lotaria, a pick 6 e a pick 11 via Chicago, nosso grande Simon não, já ia confundir com o jogador, com o Nikola Vucevic, e também temos a pick 36, pick de segunda ronda. Há rumores ou especulações, como queiram chamar, que os Magic, pode haver uma possibilidade dos Magic pegar nessas 2 picks e atacar o pódio, aproveitando umas casas a arder, seja em Portland principalmente, ou também, lá está, pegar na pick 11 e um dos jogos que se fala muito, que é o tal miudzito de Kansas, o Bradley Dick, fala-se que também da possibilidade dos Magic, com medo de perder por 1 ou 2 posições, pegar na pick 36 e também se calhar noutra pick de segunda ronda, mas desde que temos por aí fora, seja em 25 ou 26, pegar e tentar, lá está, subir mais 1 ou 2 lugares para conseguir apanharmos esse alvo. Passando para ti, Pedro Quedas, achas que os Magic vão fazer essa questão de movimentações de piques, digamos assim, trocas para subir, ou achas que não? Achas que vai ser 6 e 11 e já temos algo à partida, estão alvos bem seguros? O que é que tu achas? Sim, eu acho que vejo mais a acontecer a troca pequena, ou seja, de melhorar um bocadinho a 11, do que a ideia de trocar as duas para subir para o pódio. Porque a única razão é a única maneira que eu estava a ver de subirmos ao pódio seria aproveitar a questão dos Blazers estarem na posição de se escolhem uma espécie de ultimato do Damian Lillard, se eles escolhem um rookie, ele vai de frascos. Tipo, pronto, ele pede para sair.
Portanto, só que o problema é, para mim, só há uma série de dominós para cair para isto fazer sentido, que é, só vale a pena despachar as duas para ir buscar a pick 3 dos Blazers se os Hornets forem burros e não escolherem o Scoot Henderson. Porque para ter o Brandon Miller, sendo ele um bom jogador, mas não justifica para mim esse desbaratinar de draft picks. Agora, para ter o Scoot vale a pena, só que para isso é preciso os Hornets serem burros. E não duvido seria a nada. primeira nem a última Não é vez. difícil. Com o Michael Não seria a primeira Jordan. nem a última vez. Com E o eles- Michael porque Jordan, acredito em tudo. Os Hornets fazerem o overthink do século, que é meterem na cabeça que o Scoot não é assim tão bom e escolherem o Brandon Miller, seria uma decisão, para mim, idiótica, mas que aí sim, espera, então assim já vale a pena tentar ir buscar a pick 3 dos Blazers. Mas também deve ser dito, não vamos ser os únicos a tentar. Exato. Vai Porque cair muitas. Vai. Se se sabe que os Hornets vão mesmo para o Brandon Miller, então vai todo Sim, este sim, mundo sim. e meio outro vai tentar trocar a pick, vai tentar dar tudo e mais alguma coisa, e mais. Outros têm outras coisas a dar aos Blazers que eles ainda querem muito mais, que é jogadores. Vais ter Exato. equipas dispostas a dar jogadores de grande nível para ter a terceira pick. Por causa E por mesmo, ter a possibilidade de ter o atenção, Scoot. e mesmo atenção, ó Pedro, mesmo se forem sentindo inverso de os Blazers quererem trazer armas para o Lila, ou seja, o Lila ficar em Portland Sim. e eles trazer armas, a decisão dos Hornets de escolher o Brandon Miller aumenta, parece que não, muito, o valor da pick 3. Claro que Porque sim. o Scoot Anderson tem um potencial, pá, nada contra o Brandon Miller, grande jogador, NBA ready, 3D player, essas coisas todas lindas, mas o Scoot, a meu ver, é um base de futuro e de estrela, digamos assim, vou dizer super estrela, mas estrela tenho quase a certeza absoluta. E é que eu digo, isso vai ser, lá está, é um momento decisivo do draft, porque se houver essa mudança, então aqueles telefones de Portland vão tocar, porque atualmente os Portland devem ser a equipa que estão à procura. O que é que se passa? Quem é que está disposto a receber na Kit, Anthony Simons e Pick 3? Mas na noite do draft, se acontece isto que nós estamos a falar, vai haver mais equipas. Em vez de ser os Portland andar atrás, vai haver equipas, se calhar, a bater à porta, ou seja, ou ligar para Portland. E como tu tocaste bem, os Magic devem fazer, mas a nossa chamada deve ser a nossa e mais meia dúzia, provavelmente, de chamadas. E por isso vai ser, e é um bocado como diz, já vai ser muito complicado, porque acho que das outras equipas provavelmente poderá ser melhor. E uma delas que eu vejo é os Rockets, que acho que os Rockets, acho que eles vão estar mais nesse sentido, que já se fala que vão dar piques, vão dar jogadores, pá, e acho que eles têm... Desculpa? E a James Harden. E não só, e porque também em condição eles estão melhores, têm a quarta, ou seja, só bem uma posição, pronto, não aflige. Tem de dar menos para subir isso tudo, exato. Exato, nós temos muitos degraus, temos 3 lugares, os Rockets é só apenas um. César, também achas que nós não vamos entrar assim nessas trocas, digamos assim? Ou estás como nós, é tipo, poderá haver ali na pick 11 ter ali uma ou duas second round picks para... Exato, acho que para o pódio não vamos. O preço era demasiado alto, como já referiram. Tentar subir ali para a quarta ou quinta posição, não acho que não valeria a pena. Acho que os Pistons não vão aceitar. Só vale a pena subir se for para o Scoot, até porque era isso que estavas a dizer, que é, depois tudo o resto, se formos ver, há aqui 2 ou 3 jogadores que são bons lançadores, que os Magic estão de olho neles, e o resto temos maneiras diferentes de ser a mesma coisa, que é muitos wings, uns mais atléticos, outros mais fundamentally sound, mas estamos a falar, é uma draft class que é quase tudo wings entre 6'5 e 6'8, com skills diferentes, mas o mesmo tipo de tamanho, o mesmo tipo de função, uns são mais bases, uns são mais extremos, mas temos aqui muitas maneiras diferentes de ser a mesma coisa. E depois 2 ou 3 bons lançadores lá no meio, no qual nós estaremos de olho. Portanto, eu acho que o nosso draft será muito à base de tentar apanhar pelo menos um ou talvez 2 desses melhores lançadores, e de resto é o wing estranho que sobrar, seja ele base ou extremo ou o que seja, escolher o melhor que sobrar. Mas acho que vai ser um draft muito de apanhar o que acharmos que seja o melhor value, porque não há aqui grande fit, nem há aqui grande escolha para fit, porque os jogadores são todos essencialmente iguais, menos à minha vista mais abaixo o Jordan Hawkins e o Grady Dick, que são 2 destes jogadores de fim de lottery, lançadores que muitos querem,
e também do que ouço falar, o Taylor Hendricks, também é Exato. interessante nesse sentido, como defensor que também lança bem, não lança como aos outros, mas também lança bem, e que poderá ser, esse poderia ser, se quiséssemos ir all-in em jogadores que lançam interessantemente, talvez Taylor Hendricks e um dos outros dois pudesse ser assim um home run na minha cabeça a nível de draft. Mas é um bocado, mas aí também começamos a entrar naquela coisa de escolher demasiado por fit, que é uma coisa que eu tendo a ser moralmente contra, pessoalmente para equipas que ainda têm crescimento, né? Tipo, acho que devemos ainda assim pensar, se este é o melhor talento, escolhe-se, e depois já se vê o que é que se faz com o resto da equipa, porque nós não temos assim tantos jogadores que digamos, é melhor não escolher este porque temos o Gary Harris a base. Não estamos nesse nível. Se tivermos um base bom para escolher, escolhe-se um base bom e depois já se vê o que é que se faz com o resto da equipa e dá-se os toques que se tiver de dar. Na minha Sim. opinião. Ias dizer mais alguma coisa, César? Ou não? Eu estou aqui um bocado com a Pedro. Na minha opinião, o meu draft seria Taylor Hendricks e depois dos outros dois shooters. Mas não. Acho que vamos ter de ir por potencial, claro. Se cair um Cam Whitmore ou Sim. Hauser será a escolha. Eu escolheria os outros porque eu acho que vejo ali o Taylor Hendricks fazer aquele papel que o Isaac faria. Yeah. Se calhar Sim. não com o nível de talento que o Isaac Sim. tinha ou esperava-se ter, mas era aquele papel e servia perfeitamente. Não sei se ele consegue defender todas as posições. Eu acho que ele é É mais um pouco interior. undersize e não sei É se tem velocidade para defender guards, mas acho que tinha ali uns switches interessantes para da posição 3 e 4 e aquele shooting tem sempre valor. Mas mesmo que Sim. seja um Cam ou um Hauser, Sim, acho que o vamos Taylor ver. Hendricks, a nível de shooting, é mais catch and shoot, ou seja, não cria, Não é para enquanto criar. o Dick e o Watkins conseguem criar. O Hendricks precisa de um base ou um jogador lá está também Lá um está, é aquela passador. questão de fit, porque ele não precisa de criar. Já temos Sim, criadores. sim, e É recebe a isso. bola do Wagner ou do Banqueiro, isso, e é só meter a bola lá dentro. E também a nível defensivo acho que também encaixa muito bem, porque também, a meu ver, acho que podemos ter ali mais uma peça boa no lado defensivo. E o Hendricks é E, bom, é verdade que não é tão bom como o Jonathan Isaac em vários aspectos, e principalmente a nível versátil, ou seja, o Jonathan Isaac pode cobrir qualquer posição, estou a dizer o Jonathan Isaac, na altura que ele era realmente, lá está, sem lesões, sem nada, mas atualmente o Hendricks é tal coisa, como tu dizes, é um 4, é mais no interior, um 4, um 3, e depende do 3 também, vamos ser sinceros, se for um 3 assim mais robusto, mais forte, eu acho que ele vai ter assim algumas dificuldades, a meu ver, atenção. Sobre a pick 6, dando a minha opinião e antes de passar para o Pedro Quedas, pá, se queira o Cam Whitmore, eu não pensava, porque o Cam Whitmore vejo um grande jogador, e aí acho que é tal coisa, é pensar, não pensar no fit, porque acho que o Cam Whitmore tem ali exato. potencial muito, muito grande, atleticismo muito forte. É verdade que é um jogador um bocado, pronto, que é normal, estamos a falar de jovens, são verdes, é um jogador que no seu jogo que eu vi de Vila Nova às vezes não olha para os colegas, pega na bola, vai tudo à maluca, ataca o cesto, mas ele tem Yeah. ali coisas que tem um passe, tem a sua visão, embora muito focada no cesto, mas às vezes de certo modo consegue passar. E depois até a nível de ferramentas, tem ferramentas físicas até para ser bom defensor. Tem ferramentas, agora é preciso saber. E atenção, eu acredito que até o Mosley, que é um bom treinador que está a conseguir pôr esta equipa a defender bem, e eu acho que ele também vai conseguir também pôr o Cam Whitmore a defender bem, porque eu pego um bocado no exemplo do Franz Wagner, que o Franz Wagner, e ele não tinha assim a questão defensiva como um grande arma, e ele agora é um jogador, não vou dizer que é um grande defensor, mas é um sólido defensor que não compromete assim tanto, e acho que o Cam Whitmore, com as ferramentas físicas, acho que também pode ser esse caso de jogador que vai ter ali trabalho do treinador e dos seus assistentes, mas acho que poderá ter ali, poderá ser um jogador interessante e que veja ali com potencial alto, digamos assim. Acho que é ali um jogador interessante. Mas aí vai depender muito de Detroit e aí arrisco dizer que se calhar o Detroit acho que vai buscá-lo, sinceramente. Acho que cheira-me que Detroit. Pá, mas lá está, pode haver surpresas, podem escolher o outro gêmeo, o Azar Thompson, e cair no jogo muito more. No draft tudo pode acontecer. Se não for o Cam Whitmore, e isto pode ser um bocado polémico, eu acho que era o Ozar Thompson, porque
Eu acho que os holofotes estão tanto no irmão no Amen, estou muito, e eu acho que o irmão, o Ozar, é verdade que é um bocadinho mais fraco que o Amen, mas mesmo assim acho que tem ali coisas que podem ele nivelar com o irmão, e é isso mais na questão do playmaking. E acho que é um jogador que vai ser muito versátil, que pode jogar na posição 1 a 3, 4 não, mas a 3 acho que também consegue jogar, e é um atleta do caraças. Pá, a questão de lançamento ele é melhor que o irmão, mas não é confiável. Mas vamos ver, eu escolhi se calhar o Ozar e também pela questão de potencial. É verdade, algo muito duvidoso, atenção, que cada vez que passa o tempo de chegar ao draft eu fico com mais dúvidas, vou-vos ser sincero, eu estou assim um bocado com mais dúvidas, mas mesmo assim eu mantenho a minha, aliás foi a minha, eu fiz um mock draft, digamos assim, depois da lotaria, aqui no canal YouTube, eu fiz isso e meti o Ozar e eu vou-me manter por agora, mas se calhar para a semana vou, não sei, porque eu tenho ali, cada vez tenho aquelas dúvidas, depois já penso naquela possibilidade, Jarvis Walker, também o Tyler Hendricks também, e eu fico assim um bocado, mas por agora ainda vou manter no Ozar Thompson, que a meu ver acho que pode ser um caso interessante, sinceramente, mas vamos ver. Quedas, já agora. Sim, eu ia só dizer, que a nível do Ozar Thompson, aí a única razão porque eu não faria essa troca é simplesmente por uma questão do valor da troca. Né? Se é esse o jogador que queremos, então mais vale fazer trade down, porque dá para conseguir tê-lo mais tarde. Escolhê-lo na sexta, acho que Sim, seria trocar cedo com os mais só por uma questão Pacers. só por uma questão do valor relativo, o valor relativo do jogador em relação ao valor de mercado, não necessariamente, ou seja, se achamos que ele é nosso jogador, por que não? Mas acho que escolhê-lo na 6 podia ser mais vale para isso, mais valia tentar apanhá-lo com a segunda pick e tentar subir um bocadinho nessa, que isso acho que já seria mais plausível. O que eu diria, a razão por que eu estou salvo, por exemplo, Cam Whitmore, se caísse também acho que poderia ser uma belíssima escolha, até porque, tal como disseste, o grande problema que ele tem é tunnel vision, não é? Tipo de bola na mão, só vê o cesto, mas também Exato. num 5 titular em que ao lado dele estejam Fultz, Wagner, Banquero e Wendell Carter Jr., estamos a falar de um 5 titular em que são todos jogadores que não se coíbem de passar a bola, em que naturalmente são passadores generosos da bola. Ou seja, dá para ter um maluco fução lá no meio, né? Tipo, fazer de uma má comparação, mas é um bocado como na equipa dos Warriors toda a gente passava menos o Clay. Desde que os outros todos passem, o Clay pode ser um maluco que lança sempre que tem a bola nas mãos. Tipo, dá para ter um maluco. Mais do que um é que começas a entrar em caminho tipo Rockets. Começas a ter uma equipa estilo Rockets em que ninguém passa para ninguém. Eu gostaria de ter o Taylor Hendricks. Acima de tudo, se conseguíssemos ter o Taylor Hendricks e depois mais um dos outros shooters, acima de tudo por este mix de talento e shooting, só para termos a coisa, e acima de tudo também, porque o Taylor Hendricks vem no sentido daquilo que eu tinha dito há bocado, o callback, que é aquilo que o Gordon tem estado a fazer nos Nuggets, em doses pequenas, o Taylor Hendricks tem pelo menos potencial defensivo para poder ser um small ball five em caso de desespero, libertando-nos da necessidade de estar a encher muito espaço do nosso plantel com postos que nós sabemos que nunca vão jogar muitos minutos. Ou seja, se conseguirmos ter o Taylor Hendricks a fazer o que já sabe e com um bocadinho mais de músculo ganho no ginásio e depois na equipa, pode também cumprir essas funções e nesse sentido acho que seria uma escolha interessante para apontar na 6. Mas, como já dissemos e eu disse e todos nós dissemos, que é este bolo de jogadores que são plausivelmente escolhidos, a seguir aos 3 primeiros, que presumivelmente serão o Wembanyama, Scoot e Brandon Miller, ou dependendo da ordem, conforme o que os Hornets fizeram, da 4 até tipo à 12, literalmente quase tudo pode acontecer, dependendo do que as equipas queiram, das trocas que aconteçam. As possibilidades são ilimitadas. Portanto, vai ser um bocadinho navegar a onda e ver o que calha. Assim, e acho que vai ser um bocado ver o que calha, embora o Grady Dick acho que poderá aquele erro de fugir das nossas mãos. Mas por outro lado, é daquela coisa que é, o draft está tão incerto que podemos estar a perder assets para subir uma ou duas picks e depois algum louco escolhe o Grady Dick na pick 8 porque que se lixe, precisamos de shooters, vai lá e depois, ou o Jordan Hawkins, e depois de repente perdemos o nosso shooter, perdemos o nosso shooter à mesma e vamos escolher mais alto só porque sim, para termos nada
nada de especialmente diferente. Ou seja, acho Exato. que neste caso, acho que acaba por valer mais a pena navegar a onda. Nós temos 2 opções de shooter, temos algumas opções de wings talentosos para escolher, é ver o Exato. que nos sobra e fazer depois o melhor possível com eles. Exato, e porque pode ser uma noite de draft não só focada na troca na tal troca, quer dizer, questão, estou a dizer a troca de Scott Anderson e Brandon Miller, ou seja, ser o Sim, Brandon de 3 o ser e escolhido noutra posição, claro. exato, e depois condicionar neste aspas, não, se calhar abrir outras perspectivas para Portland. E também temos outro caso que é o de Dallas, que tem aquela pick 10 que tem-se falado muito, muito mesmo, que é uma daquelas piques que também desconfio que vai acabar por ficar ali e que vai ser usada se calhar para lá está, uma troca qualquer, se calhar pelo LeBron James, quem sabe, não é? É isso. Muito bem. Pá, do meu lado, malta, já está aqui os meus tópicos todos fechados. Não sei se vocês querem mais acrescentar alguma coisa de off-season. Acho que pronto, já tocámos em tudo, não é? Renovações, Acho que draft, sim, acho que sim. cá trocas. César, também não tem assim mais nada para apontar, não é? Não, Pá, se tivesse. está tudo. É como eu digo, se fosse Vitor Amanyama na equipa, nós podemos estar aqui a discutir mais um bocado, mas pá, Era um podcast de 3 horas. Só Só ver, sobre um jogador. ver pá, a possibilidade do Wendell Carter ser trocado, talvez, quem sabe, não é? E nem talvez. era preciso. E nem era preciso, com a ajuda como o Banyama. Tipo, E- não se trocava ninguém, ele jogava e pronto. ou já a sonhar com Vitor Amanyama e Bol os dois juntos, braços esticados. Não. Se tivéssemos o Banyama era muito simples. Era metíamos o Wagner a 2, o Banquero a 3 e o Banyama e o Wendell Carter lá em cima e pronto. E era os Tall Boys a dominar isso tudo. Mas E o Bol a infelizmente base. não E o poderá Bol a acontecer. base, A aliás. base, só para a loucura. A fazer aqueles fazer- fast breaks que ele tanto gosta de fazer. Exato, aqueles coast to coast que depois chega ali ao top da Exato. daqui. Não, vou lançar 3, opa. Ai, espetáculo, grande jogador aí. É muito bom. Mas pronto. Pá, agradecer aqui, pronto, vamos fechar isto então, e agradecer aqui ao César e ao Pedro Quedas. Pedro, o vosso podcast ainda vai fazer qualquer coisa, não é? Ainda vai ter, pelo menos Assim, para o nosso, vai lançar um episódio das finais, não é? Ponderámos fazer logo a seguir ao jogo 4, mas decidimos, vamos fazer ao jogo 5. Talvez ou não, sem querer ofender fãs dos Magic, antecipando que possa ser já o rescaldo de tudo, e pensámos estar a fazer já um podcast para depois estar logo a fazer a seguir o rescaldo, talvez não. Pode, mas os Miami Heat podem fazer a coisa correr mal e obrigar-nos a fazer mais um podcast à mesma, pelo menos no que respeita a estes temas. Iremos também falar de outras coisas eventualmente, mas vamos certamente falar a seguir ao jogo 5, aconteça o que acontecer nesse jogo, embora a nossa decisão de adiar para o jogo 5 claramente indica o que achamos que poderá estar prestes a acontecer. Exato, Mas é isso. E lá está, sigam então aqui o podcast que vai estar na descrição, o 24 segundos do Pedro Quedas e do Rui Silva, também tal como o nosso também, à partida, e estamos a gravar, isto quando sair provavelmente já iremos fazer, que é na terça, salvo eu, mas também iremos fazer um episódio a falar do jogo 4 e no jogo 5, também nós ponderámos fazer, mas pronto, sábado, pronto, é um bocado compreensível, e depois até próprio ver o jogo, que eu também só vi o jogo mais tarde, foi, pronto, chegámos a um acordo, vamos falar do jogo 4 e 5 e também, derivado ao resultado do jogo 4, também foi aquela perspectiva, se calhar o jogo 5 já fecha com uma cerimónia caseira, digamos assim, dos Denver Nuggets. Muito bem, do nosso lado também, lá está, sigam as nossas redes sociais, Twitter e Instagram, tal como também a do 24 segundos, também tem o Twitter. Vejam o restante conteúdo aqui no YouTube e subscrevam já agora no nosso canal do YouTube e vejam o restante conteúdo que nós temos, tanto esses live podcasts a falar das finais, como também outros episódios que iremos ter. Aquele episódio do draft, que é o costume, pós-draft também, de comentário, e também a da free agency, ou seja, vamos estar também um bocado ativos depois das finais acabar, e também destes vídeos, estes episódios da off-season, que irei tentar fazer das 30, tentar chegar lá. No ano passado tive a 8 ou 7 perto. Vou ver se este ano pelo menos faça mais que 21 ou 22 já seria muito bom, mas claro, tocando principalmente das equipas mais importantes, das tais casas já dos Bulls, dos Warriors. Os Warriors não estão a casa a arder, mas pronto, os Trailblazers e por aí fora. Mas vejam, lá está os outros episódios que já fizemos. Eu já fiz com os adeptos das equipas, já fizemos de outras equipas. Grande abraço a todos, em especial ao César e ao Pedro Quedas pela companhia e, como eu vos disse,
em setembro, talvez. Não queria entrar muito nessa coisa de promessa, mas eu este ano estou confiante. Talvez podemos estar juntos outra vez e espero trazer o Miguel Barroca. Ele lá está, ia ficar muito contente, como ele disse, fazer um episódio mágico, mas será de previsão da época e também falar do draft, também de moves que a equipa faça na off-season. Grande abraço a todos e até à próxima.